Oi, turma! Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a respeito do que nós trouxemos da aula passada, que é a avaliação geriátrica ampla, através daquela palestra que eu pedi para que vocês assistirem para mim. Uma palestra extremamente interessante e necessária antes da gente entrar, de fato, na avaliação desse paciente idoso. Na próxima aula, nós iremos, então, aprender a avaliar este paciente idoso. Por isso que é necessário que eu entenda alguns conceitos, como que funciona essa dinâmica da avaliação geriátrica ampla. Por isso que nessa aula nós vamos falar apenas dos princípios de avaliação em fisioterapia na geriatria, focando então na avaliação geriátrica ampla, que é importantíssimo para que a gente consiga então avaliar esse nosso paciente e entender toda essa complexidade do indivíduo idoso, certo? Pois bem, em relação ao envelhecimento populacional, sabemos que com o avançar da idade, esse aumento da idade vai aumentar de forma significativa a multimorbidade, ou seja, a quantidade de doenças presentes nesse indivíduo idoso e, por consequência, a incapacidade desses indivíduos. Isso nós estamos falando há muito tempo, já nas outras aulas, que se eu tenho uma maior expectativa de vida, se eu tenho mais idosos vivendo cada vez mais, né, e essa expectativa de vida aumentando, por consequência, o fato de viver mais não quer dizer viver com saúde, envelhecer com saúde. Nós teremos aí um aumento dessas incapacidades desses indivíduos idosos, onde cerca de 65% dos indivíduos entre 65 a 84 anos e 82% dos idosos com 85 anos ou mais são portadores de multimorbidades, ou seja, eles possuem duas ou mais doenças crônicas. Isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Lembrando que essa aula eu trago ela para vocês como uma forma de complementação para a gente introduzir a avaliação desse paciente, tá? Então, esses indivíduos idosos, eles acabam apresentando muita vulnerabilidade, porque se vocês concordarem comigo, vamos entender que este idoso, quanto maior o seu número de multimorbidades, por consequência, esse idoso ele vai estar adicionado ali ao maior número de incapacidades e também vai se tornar um idoso mais vulnerável, né? Seja então por problemas cognitivos, funcionais e ou psicossociais. Suas doenças ou complicações acabam se apresentando de forma atípica, né? Elas não vão ter um padrão dentro do que vão apresentar para a gente, o que vai se dificultar e retarda o diagnóstico muitas vezes, porque este idoso, devido à sua multimorbidade, ali, essa multiplicidade de doenças, isso vai fazer com que o diagnóstico ele se torne cada vez mais difícil, mais complexo de lidar com esse paciente idoso devido à sua forma atípica de acometimento dessas doenças, onde ele vai ter ele vai acabar apresentando um sinal e uma sintomatologia clínica, desculpa, cada vez mais diferenciada. Tá? Com isso, esses idosos acabam estando mais sujeitos a mais frequência de iatrogenia, de fragilização, de internações e, infelizmente, também, por consequência, a institucionalização deste idoso. Devido, então, a esse contexto desse envelhecimento populacional e trazer todo esse contexto do que este envelhecimento ele traz para este paciente, nós entramos no que nós chamamos de fenômeno iceberg, que é muito presente no idoso, onde nós temos uma coexistência aí de multiplicidade de quadros, onde essa multiplicidade de quadros ela vai estar ali de forma oculta. Eu não vou conseguir visualizar muitas vezes o que esse idoso de fato está apresentando, outras patologias que esse idoso vai estar apresentando para mim. Então, o que é esse fenômeno iceberg, professor? Olha, a presença de condições clínicas ocultas ou submersas. Por isso que nós chamamos isso de fenômeno iceberg, onde nós conseguimos visualizar apenas aqui o início desse iceberg,
dando-nos a entender que esse idoso apresenta apenas essas condições clínicas, né? Nós teremos apenas condições clínicas visíveis, quando não. Se a gente mergulhar aqui para dentro desta água, iremos perceber que este idoso, esse iceberg é muito maior e esse idoso vai apresentar ali uma complexidade maior ali de doenças, de outras doenças também que estão de formas ocultas. Então, neste caso, o emprego de outro termo correlato, né, seria morbidade oculta, para essa falta de reconhecimento de muitos achados clínicos deste idoso. Muitas vezes, esse idoso ele vai apresentar comprometimentos respiratórios, comprometimentos digestórios, comprometimentos cardiovasculares, mioarticulares, miomusculares, geniturinários, neurológicos e também demências. E a gente vai estar avaliando apenas isso aqui, ó. Nós estaremos observando e analisando apenas o que nos é visível, apenas aquilo que ele traz visivelmente para a gente, aquilo que ele acaba relatando para o profissional de saúde e acabamos esquecendo ali de olhar outras patologias que podem estar ali abaixo dessa água, levando a sintomatologia que ele está sentindo, trazendo os sinais que ele está sentindo. Então, esse é o fenômeno iceberg, onde nós conseguimos observar apenas algumas condições nesse idoso e acabamos ali não conseguindo observar outras patologias. Mas por que a gente não vai conseguir observar? Por conta dessa dificuldade de entender esses sintomas que ele traz para a gente, dessa dificuldade deste diagnóstico que às vezes é difícil. Então, isso vai fazer com que nós não conseguimos entender muito bem todas as patologias que este idoso ele pode estar apresentando. Ainda em relação ao fenômeno iceberg, alguns problemas como os idosos acabam não gerando queixas durante um longo período de sua evolução, podendo permanecer ocultos ou submersos, como grande parte de um principal de um iceberg, foi aquilo que eu estava falando para vocês. E outros fatos são evidentes, mas podem ser reconhecidos e acabam piorando a qualidade de vida, oferecendo risco, podendo trazer consequências muito significativas no médio prazo. Embora a maioria das doenças em idosos eles acaba se apresentando de forma habitual, muitas vezes essas manifestações elas serão atípicas, como por exemplo, sinais e sintomas comuns podem ser menos intensos ou até mesmo faltar. O que eu quero dizer com isso, turma, é que este idoso ele pode, por exemplo, estar com alguma patologia, né, alguma afecção e por falta de sintomas, nós não iremos conseguir avaliá-lo. Por quê? Porque acaba que nós vamos estar observando apenas o que? A parte de cima aqui do iceberg, esquecendo por vezes, né, quando eu não tenho uma boa avaliação, isso é importante deixar claro, eu não tenho uma boa avaliação, esquecendo de avaliar outros aspectos no contexto deste idoso, né? Onde aí eu conseguiria então diagnosticar o que poderia estar oculto neste idoso. Então, alguns sintomas, por vezes, podem estar menos intensos ou até mesmo faltar, né? E não corresponderem aos seus principais problemas de saúde. Sendo assim, os profissionais de saúde eles devem conhecer tanto os sintomas, que geralmente estão ali ausentes, quanto os sintomas que invariavelmente estão presentes, podendo então traçar uma melhor conduta terapêutica. E isso apenas reforça a necessidade, pessoal, de uma anamnese detalhada e cuidadosa. Eu costumo dizer que o prato principal ali de um atendimento com idoso, né, não é, o tratamento, a sua conduta, não é o que você cria de objetivos e conduta, é a sua avaliação. Porque a avaliação é meio caminho andado. Se eu faço uma boa avaliação com o meu paciente, se eu faço uma avaliação criteriosa, se eu faço uma avaliação detalhada, se eu consigo colher ali, em sua grande maioria, toda a sintomatologia clínica apresentada por meu paciente, a consequência disso é que eu consiga, então, construir objetivos e uma conduta de qualidade, objetivos e uma conduta com eficiência.
Então, o ponto aí, a sua dificuldade não tem que ser em construir uma conduta. A sua dificuldade que você deve apresentar teria que ser para apresentar ali, para construir, para avaliar o meu paciente idoso. Porque a avaliação em si é o ponto mais difícil, não é a construção de um tratamento. E aí é o ponto do qual nós devemos entender todo esse contexto do paciente idoso, onde a avaliação geriátrica ampla ela entra para isso, para a gente entender todo esse contexto, porque o paciente idoso é o paciente, então, que é mais difícil de se avaliar, devido a essa complexidade. Logo, quando eu faço uma anamnese detalhada e cuidadosa, criteriosa, entendendo as especificidades, colhendo ali as particularidades de idoso, não tem como eu errar num tratamento, não tem como eu errar numa conduta. Eu vou ter segurança suficiente para criar ali, para elaborar uma conduta para o meu paciente, e aí sim eu vou conseguir entender alguns problemas que estão aqui intrínsecos dentro do meu fenômeno iceberg. E aí sim eu vou conseguir entender, olha, meu paciente não está apresentando nenhum sintoma, mas pelo que ele está me relatando, isso pode estar levando a alguma patologia que está dentro destes aspectos aqui. Então, quando eu crio e elaboro e faço uma boa avaliação, se eu tenho segurança para isso, o meu tratamento é o de menos, porque o meu tratamento ele é apenas uma consequência de uma boa avaliação, uma avaliação criteriosa. Então, por mais que seja difícil entender o meu paciente idoso, por consequência, eu vou conseguir criar uma boa avaliação se eu tiver ali os contextos, né, os fatores, se eu conseguir entender todos os contextos, os fatores que estão ali em volta da avaliação geriátrica ampla. Então, eu preciso reforçar essa necessidade de uma anamnese detalhada e cuidadosa. Muitas vezes também existe uma negação das doenças pelos idosos. Eles acabam atribuindo uma doença ou outra ao próprio envelhecimento. Então, normalmente isso acontece com aqueles idosos muito idosos, né? Com aquelas pessoas mais velhas, acima ali dos 80, 85 anos, do qual, não, eu já estou velho, é normal sentir isso, não, eu já estou assim, é normal eu estar relatando isso. Então, existe essa negação dessas doenças que, por vezes, passam ali despercebidas por inúmeros profissionais de saúde quando vão fazer a avaliação. E não, é neste momento que a gente tem que pensar, olha, se ele está relatando isso, será que isso de fato está atribuído ao envelhecimento ou não? Será que isso não pode estar relacionado, né, ter uma correlação ali com outra patologia? Ou será que isso que ele está me relatando, será que não pode ser uma patologia nova dentro dessa multimorbidade que ele já apresenta? Então, existe uma dificuldade também no diagnóstico. Essa escassez de relato dos sintomas existentes por essas pessoas idosas é um fenômeno especialmente danoso. Por quê? Porque quando ele está associado à estrutura passiva dos serviços de saúde no nosso meio, isso faz. E porque os serviços de saúde acabam carecendo de esforços nesse cuidado de detecção precoce. Porque o serviço de saúde ele está mais preparado para o tratamento, né? E não para a prevenção, e não para o diagnóstico. Ele está mais preparado para o tratamento. Então, existe essa escassez de relato de sintomas por parte dos pacientes idosos e também existe essa carência, né, de esforços no sentido de detecção precoce dos serviços de saúde. A gente não pode esperar que as pessoas idosas elas tenham iniciativa de buscar tratamento adequado por iniciativa própria. Muitas vezes isso precisa ser recomendado pelo familiar, pelo cuidador, por quem está cuidando, né? Por quem está assistindo este idoso ali. Pode ser numa instituição de longa permanência, pode ser às vezes por até um outro profissional de saúde, para fazer com que essa procura por uma assistência médica, por exemplo, algum profissional de saúde, seja até mesmo por outro profissional. Olha,
eu como fisioterapeuta tenho que falar para o meu paciente, olha, eu preciso que o senhor busque ali a ajuda de um médico para investigar isso, se o senhor está sentindo não é normal, o senhor precisa buscar uma ajuda médica, procurar fazer ali algum exame específico do qual foge, né, dos meus princípios como profissional, do qual foge dos meus limites. E aí eu preciso, então, de fato, auxiliá-lo na procura de um outro profissional na área da saúde, para então entender toda essa complexidade que ele me relata. E aí, diante disso, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Ó, aqui o número de doenças crônicas por grupo de idade. Então, observamos que quanto mais claro aqui nós temos de 0 doenças, ou seja, aquela pessoa que não tem nenhuma doença, até quanto mais velho, olha, então aqui quanto mais velho, nós temos um número maior de doenças. Percebam que a partir aqui, ó, dos 60 anos, nós já temos um grupo dos 60 até acima de 85 anos, nós já temos aqui uma presença de multimorbidade, doenças crônicas muito importantes. Nós temos uma quantidade maior ou igual a 8 doenças por um indivíduo. Então, olha a necessidade de tentar entender esse fenômeno do iceberg. Porque se você quer atender esse paciente, é esse paciente aqui acima de 60 anos que vai apresentar isso aqui para você. Esse fenômeno iceberg vai apresentar no mínimo ali, ó, umas 3 doenças crônicas para você cuidar, para você tratar, para você ficar de olho, para você ter atenção, para você ter cuidado em relação a isso. Então, quanto mais velho, o que eu trago para vocês nesse gráfico é que quanto mais velho, mais multimorbidades, mais doenças esse paciente vai lhe apresentar. Por mais que ele viva mais, isso não quer dizer que ele vai ser um idoso mais saudável, a não ser que ele, né, então, esteja pautado dentro de um envelhecimento ativo. Então, baseado nisso, entendendo que o envelhecimento populacional traz uma série de desvantagens, mas também traz uma série de vantagens para esse paciente idoso, coisas que já vimos nas aulas passadas, né? Baseado de que com o envelhecimento nós temos esse fenômeno do iceberg, essa complexidade de avaliação, essa complexidade de entender esse indivíduo idoso, essa complexidade nos seus sintomas e nos seus sinais, eu preciso, então, avaliar esse meu paciente bem. Porque, mais uma vez, se eu tenho uma boa avaliação, eu consigo tratar o meu paciente com qualidade e também com eficiência. E aí é neste momento que entra a AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, certo? As bases para o desenvolvimento da avaliação geriátrica ampla, turma, elas surgiram a partir de um modelo de cuidado de uma médica chamada Marjorie Warren, lá no final da década de 30. Ela, essa doutora, essa médica, então, ela era considerada a mãe da medicina geriátrica. O que acontece? Ela acabou conseguindo modificar os cuidados oferecidos a um grupo de pacientes crônicos e acamados no hospital lá em Londres. O que ela fez? Ela acabou utilizando uma avaliação clínica detalhada e com uma abordagem ali multidisciplinar. Ela conseguiu ampliar a detecção de problemas e também elaborar os planos individualizados de tratamento para esses pacientes, que é o que eu falo. Se eu consigo elaborar, entender a individualidade, a particularidade do meu paciente, eu vou conseguir então criar uma boa avaliação. Então, eu preciso entender a demanda desse paciente. Então, foi isso que a doutora Marjorie fez. Ela elaborou planos individualizados de tratamento para esses pacientes, com foco na avaliação sistemática e também baseado na reabilitação. Então, isso, no geral, que a avaliação geriátrica ampla, a avaliação geriátrica ampla, ela difere do exame clínico padrão. Por quê? Porque por enfatizar a avaliação das capacidades cognitivas e também funcional, e dos aspectos psicossociais da vida do idoso e por basear-se em escalas e testes que permitem quantificar o grau de incapacidade. Então, existe uma grande diferença de uma avaliação básica de um paciente
Porque na avaliação geriátrica ampla, eu preciso, por obrigatoriedade, avaliar todos os aspectos do meu paciente de forma geral. Então, quando vocês escutam que eu preciso avaliar meu paciente de forma global, é nisso que a avaliação geriátrica ampla ela objetiva. Esse é o foco da avaliação geriátrica ampla. É entender as capacidades cognitivas, é entender a funcionalidade, é entender o que está envolto dentro dos aspectos psicossociais, onde eu vou estar utilizando ali escalas, testes, questionários. Eu vou estar utilizando instrumentos que são validados para entender este meu paciente, para quantificar então o seu grau de incapacidade, certo? Então, quais são os objetivos? Né? Então, o que eu quero de objetivo aqui para que vocês entendam? Entender a importância e a utilidade da avaliação geriátrica ampla no atendimento ao idoso, especialmente aquele idoso frágil. Reconhecer quais os instrumentos que podem ser utilizados de acordo com a estrutura da avaliação geriátrica ampla e também compreender como e quando aplicar a avaliação geriátrica ampla. Então, esse é o intuito desta nossa aula. Então, primeira coisa, por que é necessário uma avaliação geriátrica ampla? Porque, pessoal, eu preciso entender a complexidade do idoso. Porque dentro da complexidade do idoso, eu vou ter uma série de fatores, como, por exemplo, doenças ocultas. Eu vou ter a coexistência de múltiplas doenças, que é a multimorbidade. Eu vou ter a polifarmácia aí, nós já falamos de polifarmácia, por isso que é necessário que eu avalie esse meu paciente. Eu vou ter ali incapacidades e perda funcional, eu vou ter a presença de síndromes geriátricas também, eu vou ter a fragilidade apresentando ali no meu paciente, além disso eu vou ter apresentações atípicas e vou ter também uma maior probabilidade de morte, final de vida e doenças sem perspectiva de vida, sem perspectiva de cura, por isso que é necessário eu fazer essa avaliação geriátrica ampla, por conta da complexidade que o indivíduo idoso apresenta. Então, como que eu consigo entender todos esses fatores aqui que meu paciente apresenta? Através de uma boa avaliação. Então, eu preciso estar colhendo a história do meu paciente. Os exames físicos tradicionais, eles não são suficientes para um levantamento de diversas funções necessárias à vida diária de um indivíduo idoso. Não quer dizer que eu não vou colher a história, não quer dizer que eu não vou fazer um exame físico, mas aquele exame físico tradicional, fechado, sabe, enquadrado, linear, eu não vou conseguir avaliar bem o meu paciente, infelizmente. Eu não posso simplesmente pegar uma avaliação pronta e utilizar essa mesma avaliação que eu utilizo, sei lá, para um idoso, a mesma avaliação que eu utilizo para um paciente neurológico, a mesma avaliação que eu utilizo para uma criança. Não, eu preciso entender essas especificidades desse público, especialmente do público idoso do qual nós estamos nos tratando aqui. Então, se eu colher uma simples história, se eu tiver apenas um exame físico ali, infelizmente eu não vou conseguir entender e ter uma abordagem suficiente das funções necessárias à vida diária deste indivíduo idoso. Então, a avaliação geriátrica ampla, qual é a importância dela? É uma avaliação muito eficiente, ela consegue nos permitir o diagnóstico funcional, até mesmo porque, lembre-se, o fisioterapeuta ele não dá o diagnóstico clínico, né? Ele permite o diagnóstico cinético funcional. Além disso, a avaliação geriátrica é uma avaliação extremamente completa, é uma avaliação muito estruturada, não muito extensa, certo? E também tem um custo bem razoável. A avaliação geriátrica ampla nada mais é do que uma resposta à complexidade e multiplicidade de problemas apresentados pelos idosos, certo? Onde a AGA ela precisa ter estruturas e componentes para então ser considerada uma avaliação geriátrica ampla. Eu não posso simplesmente aplicar um questionário no meu paciente e falar que então eu apliquei uma avaliação geriátrica ampla, quando não é isso. Ela precisa ali
ter características, componentes próprios para então ser considerado uma avaliação geriátrica ampla, certo? Então ela possui uma estrutura muito variável. Os seus componentes podem ser diferentes, dependendo de quem aplica e do local onde é realizada. Isso é muito importante, turma. Eu não posso, a avaliação geriátrica ampla não é algo fixo. Eu posso modificá-la e criar essa avaliação da forma com que eu bem entender, desde que eu entenda a demanda daquele ambiente, eu entenda a demanda do meu público que está sendo tratado. Logo, se eu atendo ali lá no centro clínico, né? Se eu estou ali no centro clínico, eu vou entender a demanda daquele público, eu vou criar uma avaliação geriátrica ampla para atender a demanda daquele público. Se eu estou atendendo numa zona rural, eu vou ter que criar uma avaliação ampla para aquele público. E isso vai depender muito também, claro, do ambiente que eu estou dizendo para vocês, também de quem o aplica. Porque é importante ressaltar que a avaliação geriátrica ampla ela não é necessariamente aplicada apenas por fisioterapeutas ou apenas por médicos. Ela pode ser aplicada por qualquer profissional da saúde, desde que aquele profissional da saúde, né, utilize de instrumentos, né, e de testes e de questionários que são específicos para a área dele, ou ele pode utilizar aqueles testes, questionários e ali, escalas que são gerais, que podem ser utilizados para qualquer profissional da saúde, mas às vezes não tem como eu pegar um questionário, né, um teste específico, por exemplo, da área da psicologia e tentar aplicar para o meu paciente, porque eu não estou apto para isso como fisioterapeuta, então eu preciso ter isso em mente. Será que esse instrumento que eu estou escolhendo para aplicar no meu paciente, eu tenho propriedade, eu tenho capacidade para aplicar para este indivíduo? Então eu preciso coletar ali instrumentos que eu tenha propriedade para aplicá-lo. Então, ou eu posso aplicar algo específico da fisioterapia, ou eu posso pegar instrumentos validados amplos para qualquer profissional da área da saúde. Mas apesar dessa variabilidade, né, do quão variável que a avaliação geriátrica ampla ela e ela se propõe, ela tem características próprias e constantes, como o fato de ser sempre multidimensional. Então, eu tenho uma série de dimensões que eu preciso contemplar para ser considerado uma avaliação geriátrica ampla e utilizar instrumentos. Então, eu preciso ter ali questionários, eu preciso ter testes, eu preciso ter escalas para quantificar a capacidade funcional e também avaliar os parâmetros psicológicos e sociais. Eu não posso considerar, galera, que uma avaliação geriátrica ampla, eu estou coletando apenas dados de características ali musculoesqueléticas. Eu não estou fazendo uma avaliação geriátrica ampla se eu aplicar apenas testes funcionais voltados ao sistema musculoesquelético, certo? Eu preciso que esta avaliação que eu estou fazendo com o meu paciente, ela contemple o todo. Ela colete informações desde aspectos psicológicos até, de fato, aspectos musculoesqueléticos, aspectos de continência, tá? Urinária, fecal, viscerais. Então, eu preciso contemplar todos esses aspectos de marcha do meu paciente. Então, assim, existem uma série de aspectos que eu preciso, que precisa conter nessa ficha para então contemplar e ser configurada como uma avaliação geriátrica ampla. Então, não pensem que avaliar apenas um aspecto, eu estou fazendo uma avaliação geriátrica ampla quando eu não estou. Eu preciso contemplar este meu paciente de todas as formas, dentro da sua globalidade, para que então seja considerada uma avaliação ampla, correto? Eu vou pausar um pouquinho a aula e a gente continua na parte 2, tá bom?